Saudações, meus amigos, tudo bem convosco? Aqui, como sempre, está tudo tranquilo. Estou aqui para dar a sequência dos nossos vídeos, falando acerca dos erros mais comuns nas placas das TVs. E no nosso vídeo de hoje iremos falar acerca do problema relacionado com o MOSFET, que é este componente aqui que tem a função de chavear a tensão para o próprio transformador chopper. É por isso que essas placas têm esse nome de placas chaveadas, devido ao chaveamento desse mesmo componente que é o MOSFET. Portanto, se ainda não viu o vídeo 1 e o vídeo 2, eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para poder acompanhar esses mesmos vídeos. Portanto, se não é inscrito nesse canal, aproveite esse momento, se inscreva agora, ative o sino das notificações e pode deixar ficar o seu like aí se for a gostar desses vídeos. Então, meus amigos, vamos logo para o vídeo de hoje. Quando houver uma tensão de pico, uma tensão transiente, essa mesma tensão pode danificar vários componentes nas placas eletrônicas, e as avarias nessas placas também podem variar de acordo com os componentes que estão lá queimados, e um componente pode queimar de várias formas diferentes. Portanto, hoje estamos a falar do MOSFET. O MOSFET ele pode queimar, nesse caso, ficando aberto, isso é, não medindo nada. E também pode ficar com fuga, medindo em todos os sentidos. E a última opção é ele ficar ali em curto. Se ele ficar em curto, é claro que vai danificar mais componentes ainda. E um desses componentes pode ser esse CI aqui, que é o gerador de PWM. Quando esse CI ele for a queimar, também teremos que substituir o mesmo juntamente com o MOSFET. Portanto, algumas vezes em que queima o MOSFET, também tem sofrido aqui esse CI de PWM. Será necessário substituir o mesmo. Embora que a maior parte em que ele queima, é possível ver sim a olho nu o estado físico dele bem degradado. Além dele, também temos vários componentes aqui que estão em paralelo com o próprio MOSFET, que também pode queimar, desde os diodos, os resistores aqui e esses capacitores SMDs podem vir a sofrer devido à queimadura aqui do próprio MOSFET. Este aqui é o MOSFET do canal N. E para medir ele e verificar se ele está bom ou não, vamos medir ele da seguinte forma. Eu vou colocar essa sonda negativa aqui no dreno, ó, e essa positiva eu vou colocar aqui no surge. É claro que eu vou colocar o meu multímetro na escala de continuidade, ó. Exato, deixa eu testar. Exato. A ponteira negativa vem aqui no dreno e essa vermelha vem aqui no surge, ó. Repare que tenho aqui uma condução do diodo interno deste mesmo MOSFET. Se eu for mover essa sonda positiva aqui no gate, eu não posso ter uma leitura, simplesmente eu vou conseguir obter ali o infinito. Assim como se eu for colocar essa ponteira vermelha aqui no dreno e essa preta aqui no gate, não posso obter nenhum valor. Se eu for obter um valor, assim significa que o meu MOSFET ele está com fuga, ele está a medir num sentido que não deveria medir. Se ele for a funcionar desse jeito, é claro que haverá uma má funcionalidade nessa placa. E também poderemos ver alguns componentes aqui danificados. Portanto, se formos a medir do gate ao source, dessa mesma forma, vamos ter aqui uma leitura de uns componentes que estão aqui em paralelo com esse mesmo MOSFET. Não que essa leitura seja do próprio MOSFET, porque este componente aqui só vai liberar a condução nessas outras extremidades quando ela for ativada e quando o CI de PWM for entrar em funcionamento. Porém, se ele entrar em curto, é bem provável ele bloquear toda essa fonte. Ó, pode causar o curto no capacitor principal, e esse mesmo curto pode se manifestar aqui na ponte retificadora e consequentemente o fusível também pode vir a romper. Vamos lá supor
que o curto surja na posição de dreno e sorte. Eu vou colocar aqui um pequeno jump para simular o curto nessa posição. Muito bem, agora já temos um curto, vamos supor que houve ali uma tensão tão grande em que a TV ela não suportou, a placa ela não suportou e o curto veio se manifestar no MOSFET. Portanto, nessa situação podemos verificar, em primeiro lugar, o curto no próprio componente aqui, e repare que do dreno ao gate também já temos uma condução, enquanto que a norma aqui não podemos achar nenhuma condução. Por isso, há uma grande probabilidade de, quando esse componente for entrar em curto, nessa posição aqui, queimar também aqui alguns componentes, até mesmo o próprio CI gerador de PWM. E se esse componente for a queimar e não entrar em curto, mas simplesmente ele entrar aberto, porque tem vários componentes no seu interior, tem diodos, resistores no seu interior. Vamos lá supor com que um resistor venha queimar dentro dele. O que vai acontecer? Se eu for a trocar simplesmente o MOSFET, é bem provável essa placa ela acumular a corrente simplesmente aqui no capacitor principal. Eu vou ter aqui a tensão acumulada e a mesma tensão ela não vai chegar aqui na secundária. Porque o meu amigo aqui, o CI de PWM, não vai poder chavear a tensão para que o próprio MOSFET venha bombear essa mesma tensão para o transformador chopper. Isso por conta deste nosso amigo aqui. E também tem várias vezes em que ele simplesmente fica aberto e deixa de chavear aqui e a tensão fica estagnada aqui no capacitor principal e ela não chega na secundária dessa mesma fonte. E são várias placas que eu já peguei com esse mesmo problema aqui. Se calhar aí o problema com o meu amigo aí que está acompanhando o vídeo hoje é essa aí. Se tiveres uma placa aí e cuja tensão ela só fica estagnada na fonte, isso é no capacitor principal, e a tensão ela não passa para cá, venha estudar aqui o CI-PWM. Ele pode estar aberto internamente e não está mais a desempenhar a sua função. Por isso, não terás nenhuma tensão antes que substitua esse mesmo componente. Portanto, estando o MOSFET ele em curto, verificamos que ele já está a medir aqui numa posição errada. Já tem uma condução do gate ao dreno. De dreno ao gate temos uma condução, enquanto que a norma não deveríamos ter aqui. Vou testar aqui novamente de uma forma inversa, do gate ao source. Aqui ainda continua infinito, aqui ainda continua bom. Mas assim já está alterado. Essa posição não deveria medir nada. Portanto, esse mesmo curto também pode se manifestar aqui no capacitor. Vamos lá ver. Repare que o capacitor também já ficou em curto devido ao curto que está aqui no MOSFET chaveador. E esse mesmo curto aqui vai se manifestar também aqui na saída de tensão contínua na própria ponte retificadora. E por consequência disso, já teremos aqui o fusível a abrir. É por isso que, se formos já detectar o curto no MOSFET chaveador, o que vamos fazer em primeiro lugar? Vamos retirar ele para fora. Estando esse componente fora, voltaremos a medir novamente aqui no capacitor principal. Se o curto desaparecer aqui, significa que este componente ele é que estava a causar o curto neste capacitor e também na ponte retificadora. Se estiver em dúvida se o curto pode estar a surgir deste componente ou da ponte retificadora, é só retirar aqui a camada do estanho, isolar só e repare que um componente vai libertar o outro. Porém, há casos também em que, ao queimar o MOSFET, também queima a ponte retificadora. Acontece. E também acontece com que a ponte retificadora ela queima e também queima o MOSFET. Também pode acontecer. Então, é nesse momento que já temos que usar essa nossa forma de retirar ou de extrair o componente para fora para podermos verificar se o curto vai manter na placa ou simplesmente estará fora. E indo mais para dentro, repare que esse curto, já que se manifestou aqui no capacitor, também pode se manifestar nessa posição da entrada do transformador. Nessa entrada enorme temos que ter o curto, nessa outra entrada aqui também temos que ter o curto,
Porém, nessa entrada com essa não devíamos ter curto, mas aqui já teremos o curto devido a esse MOSFET que está em curto. Mas é possível também o CI de PWM ele queimar e também provocar a queima do MOSFET chaveador? Sim, é possível ele queimar, entrar em curto e por consequência disso, o nosso amigo aqui ele também entrar em curto, porque esse CI ele trabalha sempre 24/24 juntamente com esse nosso amigo aqui que é o MOSFET. Eles vão estar ali a chavear a tensão para o transformador chopper poder entrar em funcionamento. Portanto, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima oportunidade.